Passo a palavra agora para o presbítero André, que vai trazer mensagem dessa noite. Irmãos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses, no primeiro capítulo, nós faremos uma leitura dos versículos 1 ao versículo 8. Vamos colocar de pé, que aí nós podemos fazer uma leitura responsiva, começando pelo versículo 1 e nós vamos até o 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram conosco, graças e paz aos outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, Que chegou até vós, como também todo mundo, que está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeis a graça de Deus na verdade. segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O qual também é revelador do vosso amor no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e, Senhor, nós pedimos que, assim como o Senhor está sendo conosco neste culto até agora, que o Senhor permaneça conosco, que sejamos alvos, Pai, neste momento, da Tua bondade, do Teu amor, das Tuas misericórdias, nos dando, Pai, entendimento da Tua palavra. Ilumina nossas mentes pela ação do Santo Espírito. A mim, Pai, que estarei falando da palavra, que a bênção não seja para o meu bem, mas para que o Teu nome seja glorificado. Ilumine a mente dos irmãos, não para que eles ouçam aquilo que eles querem, mas para que o Teu nome seja glorificado. Então, Pai, nós te pedimos que faça aqui a Tua vontade e que a Tua palavra penetre em nossas vidas nesta noite, causando diferença como tem sido até agora. Rogamos a Tua bênção e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem se assentar. Nós estamos lendo o início da carta aos Colossenses e é interessante nós entendermos um pouco o que estava acontecendo. Paulo escreveu essa carta já na prisão em Roma, talvez ali pelo ano 61, 62, não é muito certo, tá? Essa carta ela foi escrita primariamente para os colossenses, mas também essa carta foi escrita para a igreja de Laodiceia. Isso nós vemos mais à frente no livro dos Colossenses. Vejam vocês que são cidades próximas, talvez 15 quilômetros, algo em torno disso. Nos faz concluir que os objetivos dessa carta para a igreja em Colossos era também o objetivo para a igreja de Laodiceia. Os perigos, na verdade, que uma igreja enfrentava eram também os perigos que a outra igreja, até pela proximidade. Epáfras, talvez o pastor da igreja, muito provável que seja, não sei se é o único, ele viaja cerca de 1.500 quilômetros a 2.000 quilômetros, isso depende da rota, para chegar a Roma e conversar com Paulo. E ele dá um breve relatório sobre a igreja, nós vamos identificar isso no texto, mas ele deixa claro que havia perigos rondando a igreja.
A localização da igreja hoje seria Turquia, porque eu falei que ele vai a Roma, né? A igreja hoje seria na região da atual Turquia. Mas quais são esses perigos que os estudiosos identificam com base na Bíblia e com base em outros registros? Primeiro, essa igreja, ela era constituída, na sua maioria, por gentios convertidos, gente oriunda do paganismo. Então, havia o perigo de um retorno ao paganismo, né? Um culto às divindades. E, geralmente, esses cultos às divindades, eles eram repletos de imoralidade. Era um perigo claro para essa igreja, né? Os crentes começaram bem, mas havia agora, no meio deles, alguém insinuando, né, que poderia se agregar outras coisas ao Evangelho. Poderia se agregar outras coisas à fé. Um segundo perigo, os teólogos chamam de heresia colossense. Por quê? Tudo está muito claro no texto, no livro inteiro. Uma falsa filosofia. Começou gente a dizer que estava tendo visões lá, visões que negavam a preeminência de Cristo no meio da igreja, visões que negavam a suficiência de Cristo. Essas visões começaram a aparecer na igreja. Cerimonialismo judaico, tinha o pessoal judeu convertido, que queria agregar também ao evangelho algumas coisas, por exemplo, circuncisão, queriam agregar a observância de alguns alimentos, queriam agregar datas especiais ao calendário da igreja, datas judaicas. Adoração de anjos, que não é algo exclusivo dessa igreja. A carta aos Hebreus, ela trata muito desse tema também, né? O sobrenatural, né? Sempre a sociedade buscando o sobrenatural. Ascetismo, o que é isso? Seria uma prática, né, de autocontrole do corpo para um desenvolvimento espiritual, né? Você então teria práticas, né, ia se treinando para você se desenvolver espiritualmente. O que nós estamos vendo é que era uma igreja do Senhor Jesus, uma igreja, né, com um ministro fiel, mas era uma igreja que corria sérios riscos, porque estavam querendo agregar ao evangelho algumas ideias, algumas práticas. Irmãos, nós vivemos um tempo semelhante. Essa introdução parece que eu estou falando dos dias de hoje, quando o evangelho não é suficiente, quando as pessoas querem agregar coisas ao evangelho. O evangelho não é suficiente para você vir ao culto e sair feliz. Tem que ter alguma coisinha a mais. O evangelho não é suficiente, né, para você estar em paz dia após dia. Precisa acrescentar alguma coisa. E por conta disso que nós vemos tantos escândalos. Nós vemos tantas falsas igrejas surgindo. Porque muitas vezes o povo de Deus, que somos nós, abrimos a porta para esses acréscimos que em nada, absolutamente em nada, colaboram para a glória de Deus. Se nós observarmos o texto, o versículo 1 nos fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Claro que Paulo é o autor da carta, mas por que Paulo precisava enfatizar ser ele apóstolo? Paulo nunca foi a essa igreja. Paulo não visitou essa igreja. Mas, né, o pastor da igreja vai a Paulo, e aí o que Paulo escreve? Apóstolo. Paulo estava querendo dar, na verdade, uma prova, né, que ele escrevia da parte de Deus. Ele queria mostrar a autoridade do que ele estava escrevendo.
Por isso ele se apresenta como apóstolo, né? Ele fala, separado pela vontade de Deus. Não fui eu, né, que me intitulei apóstolo, era isso que ele estava dizendo, foi o Senhor. E esse Senhor que me inspira a escrever, que me move a escrever, então recebam os escritos como da parte do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o versículo 2, observem esses termos. Por que isso? O livro, ele é muito grande para a gente trabalhar tudo aqui, mas nesta noite, eu quero te levar a você perceber a joia que nós temos nas nossas mãos, chamado Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, no versículo 3, o que ele diz? Damos sempre graças a Deus. Olha, eu imagino que essa igreja era uma igreja relevante, com esses perigos, mas era uma igreja relevante. Essa semana, o presbítero Jander impactou minha vida. Ele se diz impactado por um texto, uma frase que ele escutou. E me permita, então, repassar para a igreja? Posso? Não? Se a quarta igreja, amanhã, fechasse as portas aqui, nós faríamos alguma falta nessa rua? Nós faríamos alguma falta nesse bairro? Se o Senhor te chamar amanhã, a sua vida vai fazer falta no meio onde você está? Na sua família? Na escola? No trabalho? Será que sua vida vai fazer falta? Você se disse impactado, você me impactou sem perceber. Aquilo não saiu da minha mente a semana inteira. Enquanto eu preparava a mensagem, eu fiquei uma semana preparando a mensagem, aquilo remoendo. A nossa igreja, ela é relevante, porque me parece que essa igreja era relevante. Porque Paulo, quando ele vai falar dessa igreja, viram no versículo anterior, santos e fiéis. Paulo não era bajulador, não. Se ele fala que a igreja era constituída por santos e fiéis, porque você tinha crentes de verdade na igreja. Irmãos, e ele fala que ele dá graça, graças a Deus. E por que ele fala que dá graça? Eu poderia dizer, presbítero Juliano, parabéns pela sua fé, parabéns pelo seu testemunho. Não, eu dou graças. Qual é o sentido disso? Porque quando nós damos graças, nós reconhecemos que isso vem de cima. Isso vem de cima. É o Senhor, a igreja, ela tinha santos e fiéis, porque a igreja era alvo da bondade divina. Por isso que Paulo, ele agradece a Deus. Ele agradece, né? Ele percebe nessa igreja fé, amor, mas tudo isso fruto da bondade divina. E que nós tomamos contato com isso quando nós somos transformados pelo Evangelho puro e simples. Evangelho puro e simples. Eu penso, Jander, que essa igreja era relevante porque Paulo fala que ele ouviu isso. Olha, tudo bem, Epáfras vai a Paulo, dá um bom testemunho dos irmãos, ele ouviu, mas certamente, não apenas do pastor da igreja. Talvez nós que vivenciamos a estar à frente da igreja, poderia ser que algum pastor fosse a Paulo, nossa, que igreja é aquela? Que membros são aqueles? Mas é interessante que Epáfras, ele fala bem da igreja. Essa igreja, sem dúvida, ela tinha uma relevância. E os planos de Deus nós não entendemos, porque a cidade, pouco tempo depois da chegada da carta, essa cidade passa por um terremoto. E é um terremoto que atinge a região toda. Eu não sabia disso. E é interessante como Deus, na sua grandeza, na sua infinita sabedoria, direciona uma carta. E eu não sei quantos irmãos saíram vivos desse terremoto, mas eu sei que a igreja sofreu.
Não sei se Deus estava preparando a igreja. Irmãos, o versículo 4 nos fala que desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Esse é o evangelho que toca a vida das pessoas, porque o evangelho, observem, a nossa fé, ela se torna uma fé operante. O amor entre os irmãos nada mais é do que consequência da nossa fé. Observem bem isso. Podemos afirmar que o amor é a fé sendo colocada em prática. Fé e amor caminham juntos. Talvez essa seja a essência da carta de Tiago. Não dá para falar sobre fé se não tem amor. Se você não consegue demonstrar isso de uma forma clara e prática. A fé opera por meio do amor. A fé, ela opera por meio do amor. Então vejam vocês, Paulo começa a escrever, ele chama a atenção, eu quero revisar com vocês, ele chama a atenção o fato de ser apóstolo, não esperando reconhecimento humano, mas esperando que houvesse um respeito, uma maior atenção aos seus escritos, já que eram escritos da parte de Deus e eram para o bem da igreja. Por isso que ele se apresenta como apóstolo. Paulo agradece pelo que está acontecendo na igreja, ele não parabeniza a igreja, ele agradece, para que a igreja lembrasse que ela era fruto da bondade divina. Observem, Paulo destaca a fé e o amor no versículo 4, mostrando como o evangelho, ele trabalha no meio da comunidade de fé. E observem o versículo 5, eu vou ter que ler o 4 novamente. Desde que ouvimos da fé de vocês, têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Fala de uma esperança. Mas será que nós devemos entender que a fé e a esperança estão baseadas, a fé e o amor estão baseadas na esperança? Claro que não. A fé é dom de Deus. Agora, essa esperança é quando nós olhamos para frente. É quando nós lembramos que nós somos peregrinos em terra estrangeira. É quando nós lembramos que nós não pertencemos a este mundo. É quando nós olhamos para frente e sabemos que há algo que nos aguarda. Observem bem. E quando nós olhamos para frente, quando nós lembramos que Jesus vai voltar, quando nós lembramos que Ele volta para buscar a sua igreja, quando nós lembramos que nós vamos passar a eternidade com Ele, a nossa fé e o nosso amor são alimentados. É isso que o texto quer trabalhar. A fé e o amor por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Gente, nós temos certeza do que está reservado para a gente. Nós temos. E ao ouvir isso aqui esta noite, vocês, certamente a nossa fé é fortalecida. A esperança da vida eterna é igual à esperança que você tem de voltar, até maior, me permita, de você voltar para sua casa e encontrar sua casa lá. Ninguém aqui está duvidando que vai chegar em casa, ela não está mais lá. Uma coisa tão certa para todos nós, é assim a nossa esperança da vida eterna. É por isso, então, que a nossa fé é alimentada. A esperança do cristão, ela não é um mero desejo, é uma certeza centralizada em Cristo. Sabe por que nós temos certeza? Porque o Senhor nos prometeu. O Senhor que abriu nossas mentes para o Evangelho, foi Ele que prometeu. Por isso eu estou certo que algo nos espera, a vida eterna com Deus nos espera.
A esperança, ela age beneficamente sobre a nossa fé, sobre o amor. Ela fortalece a nossa fé. Ela torna o nosso amor vivo. Não é um amor de meras palavras. É ser capaz de amar realmente os irmãos. Nós estamos falando de uma igreja. Aí no versículo 5, um pouquinho à frente, Paulo fala dessa fé, desse amor, dessa esperança, a esperança que desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do Evangelho. Palavra da verdade. O que Paulo está querendo fazer aqui? Honrar o Evangelho. Qual que era o problema da igreja? Tentar distorcer o Evangelho. Esse era o perigo que rondava a igreja. Lembram? Lembram disso, quando nós começamos? Qual que era? Por que Epáfras vai buscar, talvez, conselho com Paulo, vai buscar uma ajuda? Por quê? Porque a igreja corria perigo. Uma igreja relevante correndo perigo. Vejam vocês, a igreja estava em risco, porque havia gente, talvez até se dizendo crente, querendo perturbar o Evangelho, querendo agregar coisas que não fazem parte do Evangelho, querendo colocar um fardo nas costas dos irmãos. E isso é um perigo, porque isso esfria a igreja. Irmãos, o Evangelho tem que ser honrado, porque a fé, o amor, a esperança vieram pelo Evangelho, não é isso? É o Evangelho. E observem, pelo Evangelho nós fomos levados a crer. Como é que a fé vem pelo ouvir? Através do Evangelho nós fomos levados a crer. Através do Evangelho nós nos tornamos capazes a amar pessoas que nós nem conhecíamos. Através do Evangelho nós somos capazes de esperar algo que vai além da compreensão desse mundo. Esse Evangelho puro. Veja, Paulo está agradecendo, mas ele já está ensinando a igreja. Não abra mão da pureza do Evangelho. Não assimile cargas desnecessárias. Nada de ritos judaicos. Acabou. Os ritos judaicos tiveram um papel importante na revelação, mas acabaram naquele momento. Não havia mais necessidade. Não adianta você tentar se controlar para evoluir espiritualmente. Isso não existe. Não adianta querer ter visões aqui no meio. Meus irmãos, não. Não, nada disso. O Evangelho é simples. O Evangelho fala de perdão de pecados, de arrependimento. O Evangelho tem que ser vivido dessa forma, você lembrando quem você é e que você precisa de Jesus. Apenas isso. Caminhar o dia a dia, procurando toda decisão que você tomar, ser pautada nas Escrituras. Orando diariamente, lendo porções da Bíblia, cuidando, dentro das suas possibilidades, cuidando do irmão que está próximo. Isso é a vida do Evangelho. Evangelho não é um culto bonito, não. Tem dia que esse aqui está cheio. Mas o Evangelho não é o número de pessoas aqui. O Evangelho vai muito além do que nós fazemos aqui dentro. O Evangelho é uma vida centrada em Jesus Cristo. Se nós pudermos cantar 10 cânticos, ou não vai mudar nada a questão do Evangelho. Absolutamente nada. Versículo 6. Esse Evangelho está produzindo fruto.
assim como acontece entre vocês. Olha, Paulo estava defendendo o evangelho que Epáfras ensinava. A pureza do evangelho, a simplicidade. Sabe o que Paulo lembrou a eles? Foi esse evangelho puro que mudou a vida de vocês. É esse evangelho puro que, quando vocês testemunham, as pessoas se convertem. Ah, detalhe, não está acontecendo só em Colossos, não, está acontecendo no mundo inteiro. Paulo falou isso para eles. Porque às vezes a gente tem uma visão, aquela visão, Deus está operando na quarta igreja. Deus está operando na quarta igreja, na primeira, na segunda igreja batista, Deus está operando no Juiz de Fora, Deus está operando no mundo inteiro, com esse evangelho simples. Era isso que Paulo estava falando. Não precisa absorver rito judaico, não. Não vai estragar o que está funcionando. O evangelho que fez 3.000 pessoas se converterem num dia foi esse evangelho simples, de você reconhecer que você é um pecador, que você precisa de Jesus, e agora você viva dessa forma. Simplicidade. O mesmo evangelho ensinado aos colossenses, que já frutificava no meio deles, estava produzindo fruto também em outros lugares. Irmãos, estima-se que no final do período apostólico já havia meio milhão de pessoas convertidas. Essa é a estimativa. Aquele grupo pequeno que começou com Jesus, nós estamos falando aqui de pelo menos 500.000 pessoas no final do período apostólico. Quando os últimos apóstolos morrem. Nós estamos falando cerca de 500.000 pessoas alcançadas pelo Evangelho. Então eu lanço a pergunta, por que nós vamos agregar coisas novas? Por que nós vamos agregar coisas estranhas? Vejam que no meio da perseguição, eu estou falando de projetando o primeiro 1 milhão de crentes. Declarados. Para que nós vamos agregar coisa estranha? Para que nós vamos buscar algo do judaísmo? Para que nós vamos buscar práticas e filosofias que nada tinham a ver? E as filosofias, para que nós vamos adorar anjos? E as filosofias do primeiro século eram perigosas. Porque era assim, sua fé é boa. Era mais ou menos isso, sua fé é boa. Mas que tal fazer isso aqui também a mais? Vai ajudar, vai colaborar. Era sempre assim, a sua fé é boa, mas vamos aqui enxertar um pouquinho mais. Versículo 7. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e é em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Paulo, por isso que a gente tem que olhar com mais cuidado a Bíblia. Paulo não estava pedindo glória para ele, ao se declarar apóstolo, e ele nem estava fazendo campanha aqui também para o seu colega de ministério. Mas quando ele aprova, quando ele fala de Epáfras no texto, o que ele está dizendo? Que ele aprova o evangelho ensinado pelo seu colega pastor, ele condena qualquer sistema de pensamento em conflito com o verdadeiro evangelho, ele afirma, observa bem, que qualquer um que rejeitasse o ensino puro do evangelho estava rejeitando o ensino de Paulo, estava rejeitando o ensino de Timóteo, por isso que ele cita Timóteo lá no início. Estava rejeitando o ensino bíblico. Perceberam? Ele fala do pastor da igreja para que os irmãos daquela igreja tivessem plena certeza que tinham recebido o suficiente, que não precisavam de nada mais. E o versículo 8 nos fala do amor que vocês têm no Espírito. João Calvino, ele diz que esse amor que Paulo está falando, o amor no Espírito, é o amor que tem raiz interna. Ou seja, é aquele produzido pela fé. Não é igual às amizades seculares,
Porque a amizade secular, o amor depende da circunstância. Pisa no calo de alguém no seu trabalho, que o amor desaparece. Esse amor não depende de circunstâncias. Podem pisar no seu calo que você vai continuar amando. Claro que nós somos humanos, a gente grita na hora que pisa no nosso calo, não é assim? A gente esperneia, mas nada melhor do que uma noite, a cabeça no travesseiro, para você entender que você não tem direito, né, de amar ninguém, principalmente os filhos de Deus, que Deus depositou um amor tão grande. É o fruto do Espírito. É verdadeiramente o fruto do Espírito que Gálatas nos fala. Irmãos, estamos caminhando para o fim aqui, mas vejam o seguinte: aquela igreja, ela estava enfrentando perigos, aquela comunidade, reais. Qualquer uma desses tópicos que eu citei aqui, se eles entram na igreja, eles iriam corromper a igreja. Adoração a anjo, imagina a igreja começar a adorar anjo. Imagina a igreja começar a comemorar a festa judaica. E até hoje, né, tem muito crente, às vezes, dando ênfase em Israel que não é para dar. Não pode. Teve um papel importante, o povo de Israel? Teve, porque foi Deus preparando a vinda do Messias, se revelando, um papel fantástico, um privilégio para aquela nação. Mas hoje o povo de Deus se chama igreja. Então nós não vamos trazer ritos judaicos para o nosso culto, não podemos. Não é isso que Deus quer. Não vamos adorar anjos, não vamos absorver filosofias. Não. Elas passeiam pelo nosso meio. Muitas vezes elas batem a porta, mas nós temos que dizer não, porque o evangelho simples é suficiente. É esse evangelho que mudou a sua vida. É esse evangelho que está agindo no mundo todo nesse momento. É esse evangelho que, quando o indígena, que às vezes não teve um contato maior com a cultura que nós conhecemos, mas quando ele recebe esse evangelho, ele crê. Porque é a ação do Espírito Santo. Não importa a cultura que esse evangelho chegue, ele muda a vida daqueles a quem Deus dá o entendimento. Então, por isso, Paulo agradece por esse evangelho, por isso, Paulo dá graças por aquela comunidade, porque ela estava vivendo esse evangelho. E, ao mesmo tempo, Paulo, ele alerta, cuidado, porque a própria palavra nos ensina que aquele que está de pé, olhe para que não caia. Nós não podemos aqui achar que nunca nós vamos passar por nenhum tipo de perigo, porque vamos. Mas, concluindo, devemos agradecer a Deus. Tenha o seu coração grato a Deus. Primeiro, por conhecer o evangelho verdadeiro. Não traz nada de novo para o evangelho, não. Agradece esse que você tem aí, o evangelho verdadeiro. Porque somente esse evangelho, ele é capaz de levar uma pessoa a crer, amar e esperar. Outro evangelho não é capaz disso. Somente esse evangelho é capaz de promover frutos. Em nosso meio e em qualquer lugar do mundo. Então você não precisa de outro. E devemos agradecer pela bondade divina. Foi o que Paulo fez pelos Colossenses. Porque mesmo conhecendo esse evangelho, se não fosse a bondade divina, nós não iríamos perseverar nele. Somente a mão de Deus, por meio do Santo Espírito, que nos capacita a viver esse evangelho. Então, essa noite, eu não trouxe nada de novo, mas eu queria te lembrar para você se alegrar com o que nós temos. Que o que nós temos em mãos, o que está dentro em nós é altamente precioso. É o que vai te conduzir para a vida eterna. Então, irmãos, os colossenses, fiéis, santos, mas o perigo sempre nos ronda. Mas vamos reter o evangelho, puro e simples. Amém?